disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, ao Dá-me um coração igual ao teu. Espírito Santo, estamos aqui essa manhã, na Tua presença, Senhor. Essa manhã que o Senhor nos permitiu acordar, essa manhã que o Senhor nos permitiu, nos presenteou com mais um dia. Espírito Santo, queremos que o Senhor trabalhe no nosso coração. Queremos que o Senhor fale conosco essa manhã, através dos louvores, da palavra, através da Tua presença, meu Deus. Fale conosco, nos convença dos nossos erros, das nossas fraquezas, porque a verdade é, meu Deus, que muitas das vezes estamos prontos a apontar o dedo, mas não estamos tardios em olhar para dentro do nosso coração e modificar aquilo que não está agradando ao Senhor. Meu Pai, pedimos que essa manhã o Senhor inunde o nosso lar, a nossa casa, inunde a nossa família, que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor venha repreender todo o mal, toda a distorção da palavra, todo o impedimento com que essa palavra ela venha chegar numa terra boa, numa terra arada, numa terra preparada pelo Senhor. Ô Espírito Santo, o nosso coração está aberto, receptivo, o nosso coração está totalmente rendido a Ti. E que o Senhor venha, meu Pai, com as Tuas misericórdias sobre a nossa vida. Que Teu Santo Espírito venha trazer a paz que tanto almejamos e necessitamos. Que o Teu Santo Espírito venha nos conduzir essa manhã, venha nos guiar. Que o Teu Espírito, meu Deus, venha nos fazer homens e mulheres totalmente diferentes. Que venhamos ser transformados pelo poder que há na Tua palavra. Espírito Santo, nos convence das nossas fraquezas, nos convence dos nossos erros, nos convence de onde precisamos mudar, o que precisamos melhorar. Trabalha no nosso coração, dai-nos um coração igual ao do Senhor, um coração disposto a obedecer. E obedecer, ele vem de confronto com aquilo que nós queremos. Obedecer não tem nada a ver com aquilo que eu quero, mas tem a ver com aquilo que eu necessito fazer. Nos ensina a ser obedientes, nos ensina a ser tementes ao Senhor, nos ensina a não distrair o nosso pensamento, a não vacilar os nossos joelhos, mas estamos focados no Senhor, estamos, meu Pai, visando somente o alvo, somente a salvação da nossa alma. Encha-nos com a Tua presença, modifica, meu Pai, o nosso interior. Eu estava lendo um post esses dias, estava dizendo: nós somos bem piores do que imaginamos. Isso é verdade, Senhor, porque há coisas dentro do nosso coração que, se nós não abrirmos o coração para o Senhor trabalhar e arrancar e tirar, nós estaremos enganadas dentro de nós mesmos. Então fala conosco, Senhor. Fala o que necessitamos, fala o que precisamos. Nos alimenta, Senhor. Nos alimenta, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, mãe. Bom dia a todas vocês que vão ver esse vídeo durante esse dia. Deus abençoe a tua vida. Nós estamos nesse devocional, nesses 3 dias, segunda, quarta e sexta. Hoje é o último devocional sobre a mulher adúltera, a mulher que nós estamos meditando esse ano, que nós estamos trazendo para a nossa vida o que aconteceu na vida dela, o que Jesus fez com ela, a atitude dela. Então, abra sua Bíblia em João, capítulo 8. Eu vou falar
desde segunda-feira o que nós estamos falando, né? Começamos falando sobre que Jesus primeiro ele foi ao monte se encher da presença de Deus e depois ele foi ao templo derramar daquilo que estava cheio. Então, Jesus primeiro ele faz dentro de nós para depois ele fazer através de nós. E na quarta-feira nós falamos sobre que os fariseus levaram, né, aquela mulher até Jesus e a colocaram no meio. Então o fariseu ele se vangloria de cumprir a lei, mas não pratica, né? O fariseu é aquele que conhece toda a lei, mas não a coloca em prática. E hoje nós vamos para João 8, capítulo 7, que nos diz assim: E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos, que quer dizer acusados pela sua consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Olha que maravilhosa essa palavra. É uma palavra que ela enche o nosso coração, né? Porque para Deus não há situação onde ele não possa entrar. Não há situação que ele não possa perdoar, né? Aqueles fariseus, eles estavam condenando aquela mulher, mas querendo experimentar o Senhor Jesus. E como eles insistiram, né? Mas e aí, Jesus, como vai ficar? Ela pecou, foi pega em flagrante adultério, ela está fazendo tudo errado, ela está em pecado, a lei nos manda apedrejar, e agora? Então, como eles insistiram, o Senhor se levantou e falou: olha, quem não estiver pecado, que atire a primeira pedra, né? E Jesus lançou uma palavra de confronto para os fariseus, para aquelas pessoas que estavam ali. E o Espírito Santo, ele nos convence, mas a palavra de Deus, ela nos confronta. Então, quando aquela palavra chegou ao coração daquele homem, daquela mulher, começou a trazer, né, dentro do coração deles, começou, né, a consciência deles começaram a pesar. E Jesus, ele lançou essa palavra de confronto e voltou a fazer o que ele estava fazendo. Ele se abaixou. Para quê? Para que o Espírito Santo pudesse trabalhar e convencer a vida daquelas pessoas. Porque é o Espírito Santo que trabalha, é o Espírito Santo que convence. A palavra agora está sendo lançada nos corações. Todas as vezes que você vai numa igreja, num templo, você ouve a palavra de Deus através de uma programação de rádio ou na televisão, o Espírito Santo está trabalhando ali. E Jesus, ele ficou ali, ele voltou a escrever na terra para que o Espírito Santo trabalhasse, né? Para que o Espírito Santo trabalhasse no coração de cada um deles. E a consciência de cada um deles começou a acusá-los. E Jesus continuou escrevendo na terra. Continuando, né? Diz que eles foram saindo de um a um. De um a um, eles foram saindo. Quer ver, ó? E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, acusados da sua consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Por quê? Porque aquela palavra de confronto mexeu com toda a estrutura daqueles fariseus. Porque às vezes nós não reconhecemos o nosso pecado, mas queremos apontar o pecado do nosso irmão, do outro, né? É muito mais fácil eu apontar o dedo do que eu trazer para a minha vida essa palavra e dizer: não, realmente eu pequei, eu errei, eu falhei. É muito difícil nós olharmos para nós e reconhecermos o nosso erro, o nosso pecado, né?
que essa manhã eu e você venhamos reconhecer os nossos pecados. Que venhamos abrir o nosso coração a ponto de o Espírito Santo trabalhar dentro de nós. Porque a palavra de confronto, ela está sendo lançada na minha vida e na tua essa manhã. Né? Nós não devemos julgar, não devemos apontar o dedo, não devemos agir como os fariseus daquela época. Porque eles estavam preocupados em cumprir a lei, mas não praticar a lei na sua própria vida. Porque como nós começamos nessa historinha dessa mulher, primeiro Deus ele faz em nós, depois através de nós. Muitas das vezes nós queremos ser instrumentos de cura na vida de alguém, mas nós precisamos ser curados primeiro, para que nós venhamos ser cura na vida de outras pessoas. Mas aqueles fariseus não, eles só queriam cumprir a lei, apontando o dedo, né, apedrejando, fazendo o que era errado. Então, quantas mulheres não foram apedrejadas naquela época? Porque era algo da época, né? Era a lei daquele momento. E o Senhor Jesus ele veio para cumprir a lei, mas para que o amor viesse prevalecer, né? Porque o amor do Senhor prevaleceu ali. Ele trouxe a realidade daquelas pessoas para a vida delas, porque o pecado daquela mulher estava exposto. Então, como todo mundo tinha visto o pecado dela, então ela era a pecadora do momento. Mas como muitos pecados estão ocultos, então nós não merecemos ser, né, condenados, apedrejados. Mas aí o Senhor disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando o Senhor Jesus ele se inclinou novamente, deu espaço para que cada um se examinasse. Eu sempre trago esse exemplo, né? A Bíblia em Coríntios ela nos diz: examine-se o homem a si mesmo, né? Antes da ceia, da Santa Ceia, lá está escrito: examine-se o homem a si mesmo. Ele não fala assim, ó, examine-se o homem seu irmão, olhe para o lado e examina seu irmão, não, é a si mesmo, né? Quando ele abaixou ali, Senhor Jesus voltou a se inclinar, ele estava dando a oportunidade para que cada um viesse se examinar. O Senhor Jesus sabia do pecado de cada um, porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, mas ele deixou com que a própria consciência de cada um viesse falar ao teu coração. E o Senhor Jesus, ele é assim. Ele não vai apontar o dedo para você, mas ele vai proporcionar situações para que você reconheça o teu pecado e o teu erro. Amém? E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Só ficou os dois ali. Então, quando ele se levantou, só estava ele e a mulher. E ele se endireitou e, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Aqueles teus acusadores. Onde estão eles? Cadê eles? E ela disse assim, ó, endireitando-se, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele fez uma pergunta para aquela mulher, para que ela entendesse que não há um que não seja pecador. Porque assim, o Senhor ele perdoa pecados, mas nós vamos colher daquilo que nós plantamos, né? O Senhor Jesus ele é amor, ele perdoa, mas tudo que você plantar, você vai colher. Lembra Davi? Quando ele se deitou com Betseba, o Senhor, ele se arrependeu do seu pecado. Quando Natan chegou até a casa dele, o profeta Natan chegou até a casa de Davi e levou ele a reconhecer o seu erro, ele se arrependeu de todo o teu coração. Mas o teu filho com Betseba veio a falecer, veio a morrer. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O Senhor Jesus, ele perdoa pecados. Mas a consequência do seu pecado você vai ter que, né, assumir, você vai ter que passar. Então, o Senhor Jesus disse para ela: mas ninguém te acusou? Então, todo mundo tem pecado. Para que ela viesse pensar: não, todos aqui têm pecados. Eu não sou a maior pecadora, todos têm pecados. Eu vou colher daquilo que eu fiz, eu vou colher daquilo que eu plantei, mas todos nós somos pecadores, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, eu estou lendo Gênesis, né? Comecei o ano lendo Gênesis,
E o Espírito Santo falou ao meu coração que Adão, ele ouviu de Deus para não comer da árvore, da árvore, do bem e do mal. Mas Eva ouviu de Adão. Adão ouviu a voz de Deus, mas Eva foi instruída por Adão. Quando a Eva ela comeu do fruto, ela deu o fruto para Adão comer. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. Eva tinha escutado falar e Adão ouviu do próprio Deus. Então, nós que estamos na igreja, como nós que estamos fora, nós que tememos ao Senhor, que servimos ao Senhor, tanto aquele que está fora, temos, como que eu falo? Nós estamos sujeitos a pecar, como tanto quem está dentro como quem está fora. Porque Adão não ouviu de Deus que não era para comer do fruto do bem e do mal. Eva só ouviu a informação. Mas tem pessoas que tanto faz, ela está dentro da igreja ou fora, nós estamos sujeitos aos mesmos pecados. Não tem pessoa melhor nem pior, porque todos nós vamos ser julgados. E vai começar pela casa de Israel, que somos nós que conhecemos a palavra, que ouvimos a palavra, que estamos todo domingo, toda quarta, toda terça, estamos ali firmes com o Senhor, ouvindo a palavra, nos alimentando o nosso espírito. Então vai começar por nós, mas todos nós vamos ser julgados, mas estamos sujeitos a pecar e errar como quem está lá fora. Amém? Não tem melhor nem pior, porque aqueles fariseus, eles tinham orgulho de conhecer toda a lei, e nós não podemos nos orgulhar. Porque quanto mais nós conhecemos, mais nós seremos cobrados, mais julgamento haverá para nós. Então, vai haver o julgamento para todo mundo, mas nós temos que cuidar do nosso coração. E tomar cuidado para não ler a palavra julgando o nosso irmão. A palavra ela tem que ser lida e trazer para a minha vida. Você tem que trazer para a sua vida essa palavra. Não levar essa palavra para julgar o irmão. Amém? Porque o Senhor Jesus lançou a palavra e deixou que aqueles homens se examinassem. Cada um tem que se examinar. Quem trabalha no nosso coração, quem convence, quem converte é o Espírito Santo. É o próprio Deus que convence. Nós podemos o quê? Lançar a palavra da verdade. Mas é o Espírito Santo que trabalha nos corações. Ninguém te condenou. E ela olhou para um lado, olhou para o outro. Ninguém, Senhor. Ninguém me condenou. Cada um deles reconheceram o seu pecado. Será que eu e você temos reconhecido o nosso pecado? Será que nós temos visto? Será que o tempo está passando e nós estamos vendo as coisas acontecerem, estamos achando tudo normal? Né? Porque o mundo jaz no maligno. Né? Coisas que antigamente nós víamos como pecado, hoje está passando como algo natural, algo banal, porque pecado continua sendo pecado. E a palavra de Deus, ela continua com a porta estreita, ela não se alargou, a porta continua sendo estreita. Não é porque os anos estão passando, a modernidade, a tecnologia está avançando que a palavra ela vai mudar. A palavra ela continua a mesma. Eu tenho que reconhecer o meu erro, eu tenho que perdoar, eu tenho que andar mais uma milha, tenho que dar outra face. Tenho que ser humilde, considerar os outros superiores a mim. A porta continua estreita. Mas nós vemos hoje um evangelho muito... Hoje as pessoas querem que o evangelho se adaptem a elas, ao que elas acreditam, ao que elas creem. Se eu acho que não é pecado, não é pecado, minha consciência não me acusa. Elas não buscam saber se realmente é a vontade de Deus, se realmente desagrada a Deus. Né? O achismo tem falado muito alto. Porque o ser humano porque o conhecimento nos faz achar que somos melhores, né? O conhecer
não nos dá humildade, né? Nos faz acharmos que somos melhores. Por isso que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, reconhecer que nós somos errados. Como eu disse na oração, né? Esses dias eu li um post, eu não sei se foi do Spurgeon, ele diz assim que nós somos bem piores do que nós pensamos que somos. E é verdade, porque toda situação que se levanta, algo dentro de você vai se externar. Você vai derramar de algo que talvez você fale, mas eu não poderia ter agido dessa forma, eu não poderia ter feito desse jeito. Então nós somos bem piores, porque o nosso coração ele é enganoso. Porque nós não conhecemos o nosso coração, até algo vir confrontá-lo. E o confronto é que causa mudança, o confronto é que causa transformação, o confronto é que faz com que nós venhamos ser acusados pela nossa consciência. É o confronto que vai nos fazer pensar. Mas hoje nós não queremos ser confrontados. Se nós somos confrontados, nós mudamos de igreja. Se nós somos confrontados, nós apontamos o dedo. Se nós somos confrontados, nós falamos mal, deixamos de seguir, bloqueamos a conta na internet. Porque nós não fomos preparados para ser confrontados. Nós não fomos, a geração passada não tem preparado uma geração futura para ser confrontados. Eu não sou tão antiga assim, mas quando eu me converti, era totalmente diferente de agora. Totalmente diferente, né? Não tem nada a ver com a minha conversão de antes, com os cristãos de agora. Não, os cristãos que não podem ouvir nada, que não pode, que tudo suja o coração, que não aceita ser chamado a atenção. Nós temos que voltar à essência do evangelho, que é renúncia, que é dor. Né? Como eu costumo dizer, que tem pessoas que não matam as pessoas fisicamente, mas matam através da língua, porque não dominam, não sabem o que falam palavras que machucam, que sujam o coração. Muitas vezes vai na internet jogando indireta, falando o que não deveria, né? Eu tenho uma opinião. Se a política vai fazer com que pessoas não ouçam a palavra de Deus através da minha vida, eu não vou expor a minha opinião na internet. Eu tenho a minha opinião, eu tenho opinião de várias coisas, mas tem coisas que eu não vou vir aqui, porque eu sei que tem pessoas que podem parar de ouvir a palavra de Deus pela minha opinião. E o Senhor não me chamou para achar isso ou achar aquilo ou ter opinião disso. O Senhor me chamou para servir, para pregar a palavra. Então, hoje nós temos visto, né, pessoa, mas eu acho isso, o fulano fez isso, aquela igreja tal, aquela igreja desse jeito, e isso nós vamos perdendo campo. Então, nós temos que olhar para nós. Se nós, como cristãos, aprendermos a olhar dentro do nosso coração, nós teremos uma igreja lá na frente santa, como foi lá no início, como eram os primeiros cristãos. Que eles eram unânimes no mesmo espírito, olhava para a mesma direção. Eu lembro, eu estava até conversando com a minha mãe, que nós antigamente, quando nós fazíamos a obra e o pastor chamava a nossa atenção, a gente ficava feliz, porque nós sabíamos que ali era um cuidado, Deus estava cuidando de nós através do nosso pastor. Hoje, se o pastor chama a atenção de um obreiro, é capaz do obreiro ir lá para a liderança e falar mal do pastor e tirar o pastor daquele lugar. Nós temos que cuidar do nosso coração. Nós não podemos mudar essa geração, mas nós podemos mudar a nossa vida. Nós podemos fazer o que é diferente. Nós podemos fazer o que é certo. Então, se ninguém quer fazer o que é certo, vai você e faz o que é certo. Vai você e seja santa. Vai você e seja separada. Vai você e derrama da presença do Senhor naqueles que se aproximam de você. Vai você e chega meia hora antes no culto. Vai você e não conversa na hora da palavra. Vai você e louva com o coração totalmente aberto. Vai você e faça a diferença. Vai você e seja luz. Porque a luz, ela só pode brilhar nas trevas. Ela não pode brilhar onde já está aceso. Quando você acende a luz é para iluminar. Então,
nós somos a luz do mundo. A palavra nos diz que o mundo jaz no maligno, o mundo jaz em trevas. Então, se nós somos a luz, aonde a gente chega, a gente brilha. Ontem eu estava até ouvindo uma live, né? A pastora estava falando. Tem pessoas que ela não tem assunto para conversar. Tudo ela fala da Bíblia. Ah, mas a Bíblia fala, mas ela não tem assunto, ela não tem outro assunto. Ela se esconde atrás da palavra. Nós temos que dar um bom testemunho, nós temos que ser de Deus. Sim, a palavra diz, sim, a palavra nos ensina, mas eu acho que tem tempo para todas as coisas, tem momento para todas as coisas. Tem pessoas que elas não vão ler a Bíblia, e se você começar a falar da Bíblia, ela não vai te dar atenção. Tem pessoas que a Bíblia dela vai ser a tua vida, a tua retidão, a tua santidade. Então, como aqueles homens, aqueles fariseus, eles foram acusados pela tua consciência, deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração e mostrar o que tem errado, o que precisa ser mudado dentro de mim e de você. Porque a palavra, ela fala comigo e fala com você. Eu não estou aqui somente ensinando, eu estou aqui aprendendo. Porque eu preciso colocar em prática aquilo que eu faço. Eu não posso ser só querendo passar para você uma lei, mas eu tenho que cumprir essa lei, para que essa palavra ela seja verdade, né? O Senhor Jesus fala, eu me santifico na verdade, para que eles venham se ser santificados na verdade. Então, essa mulher falou, ó, ninguém me condenou. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Senhor, ninguém me condenou. E ele falou, eu que podia ter te condenado, eu que podia começar tirando a primeira pedra, não te condeno. Porque em mim não há pecado. Eu te perdoo. Vai-te e não peques mais. Quer ver, ó? Ela lhe disse, não, Senhor, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aquela mulher estava ali, totalmente dependendo da misericórdia de Jesus. E ele a ofereceu a ela, nem eu te condeno. Ela estava ali. Quando aquela mulher foi levada até o Senhor Jesus, ela não disse palavra nenhuma, porque ela reconhecia o teu pecado, ela sabia que ela estava no erro. Mas o Senhor fez uma pergunta para ela, cadê os teus acusadores? Então, será que todos eles têm pecados também? Filha, todo mundo peca, todo mundo erra. Vai você e não peques mais. Vá você e faça o que é certo. Não peques mais. Nem eu que poderia te condenar, te condeno. Vai-te e não peques mais. Mas muitas das vezes nós, queremos apontar o dedo para o nosso irmão e não queremos perdoar o pecado do outro. Mas o Senhor Jesus, sem pecado nenhum, perdoou os nossos pecados e o pecado daquela mulher. E ninguém estava ali, porque cada um sabia do seu pecado. O Senhor essa manhã nos convida a olhar para dentro de nós e reconhecer o nosso pecado. Reconhecer as nossas fraquezas e as nossas falhas dentro de nós. Quando uma palavra de confronto ela vem sobre a minha e a tua vida, nós temos que trazer ela para dentro de nós, para nossa vida. Não apontar o dedo para o outro, como fez os fariseus, como fez os escribas. Quando a palavra de confronto veio sobre a vida deles, um a um foi saindo, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos errantes e falhos. E aquela mulher, ela não é menos merecedora do que eu, do que você, para ser perdoada. Porque tem pessoas que erram, falham, pecam, e nós, mas essa pessoa foi perdoada, né? Essa pessoa, como eu já ouvi, né? Mas
Na igreja tem sempre ex-bandido, ex-estrupador, ex-homossexual, é muito ex. É, porque foi muito perdoado, que nem essa mulher. Que nem é igual essa mulher adúltera. Ela foi muito perdoada porque ela estava ali para ser morta. Se dependesse dos fariseus daquela época, se dependesse dos escribas, ela já estaria morta. Quando ela foi pega em flagrante adultério, eu creio que na mente dela, eu vou morrer. Hoje é meu último dia. Mas os fariseus e os escribas inconscientemente levaram aquela mulher diante da vida, do perdão, da salvação da alma, da solução dos teus problemas, inconscientemente. Então, o que eu disse em quarta-feira, quando uma pessoa se levanta contra mim e contra você, é uma oportunidade, ela está nos levando para mais perto do Senhor Jesus. Quando somos acusados, como quando pecamos mesmo e apontam o dedo para nós, é nos dado uma oportunidade de nos achegarmos a Deus, de estarmos diante do Senhor e receber o perdão do Senhor. Porque se aqueles fariseus não tivessem levado aquela mulher, se ela não estivesse sido pega no ato do adultério, talvez ela não teria salvação para a tua alma. Mas aqueles homens contribuíram para que aquela mulher fosse perdoada, inconscientemente. E tem pessoas que se levantam contra a minha vida e contra a tua. Inconscientemente, elas estão nos levando para mais perto do Senhor Jesus. Então se regozije, aprenda a glorificar pelas situações difíceis da sua vida. Às vezes nós queremos só alegria, só vitória, mas o Senhor tem algo maior para nós, nas perseguições, quando apontam o dedo nas nossas falhas, quando as pessoas veem o nosso pecado, o nosso erro e apontam o dedo para nós. Amém? E aquela mulher, ela ouviu, vai e não peques mais. Eu também não te condeno. O Senhor Jesus não me condena e não te condena essa manhã. Amém? Abre o teu coração para o Senhor. Ele tem perdão para te dar. Se você puder, fecha os teus olhos. Vamos falar com o Senhor. Vamos entregar a Ele essa manhã, agradecer por essa palavra e pedir para que Ele venha trabalhar dentro de nós. Que venhamos, porque quando a luz ela chega, ela se torna tudo claro. Tem pessoas que quando elas começam a andar com o Senhor Jesus, ou quando elas começam a se aproximar do Senhor Jesus, elas começam a enxergar coisas feias nela, em nós, né? Quanto mais você se aproxima do Senhor, você vai começar a ver os teus erros. Por quê? Porque não há nada oculto que a luz não possa revelar. Né? Não há nada oculto onde a luz do Senhor Jesus chega e não vai revelar para nós. Então não é que você ficou pior, é que Jesus começou a revelar quem realmente você era. Mas não podemos desistir pelos nossos erros, as nossas falhas, porque nós só vamos ser perfeitos quando o Senhor vier buscar a igreja, quando nós formos morar com Ele. Aqui é uma guerra contra nós mesmos, contra o nosso eu, contra a nossa vontade, o nosso interior, o nosso coração enganoso, é uma guerra. Nós somos alistadas, o Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos, então nós somos alistados por uma guerra espiritual. Por isso que nós precisamos nos achegar cada dia mais ao Senhor e reconhecer os nossos erros, porque o acusador da nossa alma é o diabo. Amém? Fecha os teus olhos. Deixa Deus falar com você, deixa Deus falar o teu coração. De repente você pecou até esse momento, de repente você tem mágoa, ódio, mas deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Deixa Deus falar o teu coração, deixa Ele revelar coisas ao teu coração. Só Ele pode nos perdoar. Descobrir o quanto é difícil te seguir. Tu me és fiel, me ofereces o céu,
mas mesmo assim insisto por outros caminhos seguir. Quando peco, escolho a solidão, afasto-me da luz, pois te digo não. O quanto errei foi muito e eu bem sei, mas te amo, confesso, e jamais te deixarei. Eu que tanto almejo bem, só faço mal que não quero, e sem paz no coração me desespero. Então tu vens pra me falar o que eu preciso escutar, palavras que ninguém ousou pronunciar. Vai, não peques mais, o meu perdão eu te dou. Vai, não peques mais, sempre ao teu lado estou. Vai, não peques mais, a tua fé te salvou. Se tu fores feliz, eu também sou. Vai, não peques mais, o meu perdão eu te dou. Vai, não peques mais, sempre ao teu lado estou. Vai, não peques mais, a tua fé te salvou. Se tu fores feliz, eu também sou. Oh, Senhor Jesus, trabalha no nosso coração. Queremos ser tocados pela Tua presença essa manhã. Queremos ser avivados pelo Teu Espírito. Queremos voltar à prática das primeiras obras. Ter um coração igual ao do Senhor. Então tu vens pra me falar o que eu preciso escutar, palavras que ninguém ousou pronunciar. Vai, não peques mais, o meu perdão eu te dou. Vai, não peques mais, sempre ao teu lado estou. Vai, não peques mais, a tua fé te salvou. Se tu fores feliz, eu também sou. Vai, não peques mais, o meu perdão eu te dou. Vai, não peques mais, sempre ao teu lado estou. Vai, não peques mais, a tua fé te salvou. Se tu fores feliz, eu também sou. Vai, não peques mais, o meu perdão. Oh, Espírito Santo, quantas de nós ouvimos do Senhor: vai, não peques mais, eu te perdoo. Oh, Espírito Santo, nós te amamos, te bendizemos. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o amado da nossa alma, é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso amigo, é a direção certa. Nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos pela tua palavra, pelos louvores. Te agradecemos pela tua fidelidade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha entrar na casa de cada uma das minhas irmãs, meu Pai, no coração, na mente, que o Senhor venha transformá-las de dentro para fora, que desses devocionais venha ser levantado um exército de mulheres guerreiras, mulheres fortes, mulheres determinadas, mulheres tementes, mulheres que são totalmente dependentes do Senhor, mulheres que suportam o dia mal, mulheres que se levantam, mulheres que levantam outras mulheres, mulheres que não agem com inveja, com orgulho, com mentira, mas mulheres separadas para a tua vontade. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha estar conosco esse ano. Nós estamos em janeiro, no primeiro mês, de 2022.
Que esse ano venha a ser um ano, meu Pai, onde nós venhamos nos superar, onde nós venhamos estar fortalecidas e firmadas em Ti, onde, meu Pai, as acusações não venham nos parar, onde os fariseus que se levantarem contra as nossas vidas não venham impedir com que os propósitos do Senhor se cumpram na nossa vida. Espírito Santo, que esse ano, onde nos inspiraremos nessa mulher adúltera, essa mulher que recebeu o perdão do Senhor, estejamos, meu Pai, também rendidas a Ti, recebendo o perdão do Senhor. Espírito Santo, que o nosso coração venha a ser uma terra boa, venha a ser uma terra arada pelo Senhor. Trabalha dentro de nós, porque precisamos ser diferentes, precisamos mudar a nossa mente, o nosso coração, precisamos, meu Pai, mudanças elas são necessariamente, meu Pai. Oh, meu Deus, mudanças são necessárias. São necessárias para a nossa vida, são necessárias para o nosso crescimento, são necessárias, meu Pai, para a nossa maturidade, que venhamos a aceitar as mudanças que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Trabalha primeiro no nosso coração, fala conosco, nos torna sensíveis à Tua voz, que venhamos ser praticantes, não somente ouvintes, meu Senhor, mas praticantes da Tua palavra, que venhamos praticar, meu Deus, a Tua palavra, que venhamos aprender do Senhor, que venhamos de fato e de verdade derramar o nosso coração a Ti, que venhamos estar com o nosso coração aquebrantado para as coisas do Senhor. Espírito Santo, eu te peço pela nossa nação, eu te peço pelos hospitais, meu Pai, que o Senhor venha curar a nossa nação, venha sarar a nossa terra, cura a nossa terra, meu Pai, sara a nossa terra. O Senhor pode, meu Pai, o Senhor pode, visita os governantes do nosso país, as autoridades do nosso país. Oh, Espírito Santo, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dessa geração, tem misericórdia de nós, meu Pai, que não venhamos procurar, meu Deus, andar segundo o nosso conhecimento, mas que venhamos buscar o conhecimento que vem do alto. Espírito Santo, o nosso coração está nas Tuas mãos. Entregamos a Ti toda a nossa vida, entregamos a Ti essa sexta-feira, esse final de semana, entregamos a Ti todo o nosso ser, entregamos a Ti a nossa família, a nossa parentela, a nossa casa, tudo que formos fazer, Senhor, nos dê uma direção, mostra-nos o caminho a seguir. Oh, meu Deus, eu peço que o Senhor venha visitar os hospitais, pessoas que estão na UTI, pessoas que receberam um diagnóstico, pessoas que estão com depressão, opressão, estão tristes, meu Pai. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha trabalhar nos corações, que essa manhã o Senhor venha fazer o sobrenatural na vida de cada uma de nós. Estamos aqui totalmente rendidas a Ti, te agradecemos pela Tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe cada uma de vocês que esteve aqui conosco. Deus abençoe vocês que ouviram segunda, quarta e sexta, esses 3 dias de devocional. Nós vamos estar fazendo mais devocionais, né? Mas esses devocionais eu fiz para falar sobre a mulher adúltera, a mulher onde nós vamos nos inspirar esse ano, o que ela ouviu do Senhor Jesus. Temos que ter um coração aberto para reconhecer o nosso pecado, para que o Espírito Santo trabalhe em nós e nos convença e mude todo o nosso ser. Todas as sextas-feiras, né, nós estamos postando sobre curiosidades da Bíblia. Daqui a pouco eu vou estar postando, esteja atentas às nossas postagens. Tem muitos propósitos, né, muitos projetos desse ano. Mulheres como eu, mães curadas, filhos transformados, gotinha de fé. Então nós temos bastante coisa a ser ministrada, né, nas suas vidas e sendo ministrada também através de cada projeto. E que essa manhã seja uma manhã onde o poder do Senhor venha se manifestar nas tuas fraquezas. Aquela mulher adúltera, ela ouviu do Senhor: vai-te, não peques mais. E é isso que Ele diz para mim e para você essa manhã: vai-te e não peques mais. Nós já estamos indo para o finalzinho dessa live. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Se você puder, fecha os teus olhos. Se conhecer, louve junto.
Faça dessa canção uma oração. Desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Todos nós precisamos desse coração, desse novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão. Queremos aprender com o Senhor. A olhar com os teus olhos, perdoar no teu perdão. Enche-me com teu espírito e endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Essa é a nossa oração. Dê-nos um novo coração, Senhor. Nos dê um coração igual ao seu. Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, ao Obrigada por esse nosso esforço presente. Obrigada, Senhor. Nós precisamos arrepender. Dá-me um coração igual ao teu. Todos os dias o nosso coração precisa ser moldado conforme a tua vontade em nós, Jesus. Obrigada, Jesus. Fiquem com Deus e um beijo no teu coração.